Yuri, agora a gente muda um pouco o noticiário para falar de notícia boa, porque a produção de veículos no Brasil apresentou uma alta de 14,4% em agosto desse ano, se comparado ao mesmo período do ano passado. Os dados são da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores, a Anfávia. Para falar sobre esse assunto, a gente recebe aqui nos estúdios da CNN Brasil, de Brasília, o presidente da Anfávia, Márcio de Lima Leite. Presidente, é um prazer ter o senhor aqui pessoalmente conosco para essa entrevista no CNN 360. E eu já começo te perguntando, esses números que mostram uma melhora, né, acontece justo agora, quando se fala em um novo ciclo de alta dos juros pelo Banco Central. Se o aumento da Selic de fato vier, qual pode ser o impacto na recuperação que vem se consolidando? Boa tarde. Boa tarde, muito obrigado, é um prazer estar aqui com vocês. O setor ele tem registrado um crescimento muito importante nas vendas no mercado local. Isso a gente tem observado, nós voltamos ao patamar do cenário pré-pandemia. Então, antes da pandemia, nós estávamos em torno de 10.800, 11.000 veículos emplacados por dia. E agora a gente retoma a esse cenário no movimento de crescente de emplacamentos. E essas vendas, elas ocorrem principalmente pela redução do custo do financiamento. Historicamente, as nossas vendas, elas são 70% de vendas a prazo e 30% de vendas à vista. Nos últimos 2 anos, ocorreu uma inversão, 70% de vendas à vista, porque não havia crédito e o custo de financiamento era um custo que inviabilizava e não cabia no bolso do consumidor. Então, um movimento que nós estamos trabalhando é investimento no setor de 130 bilhões de reais, o maior ciclo de investimentos da nossa história, apostando no crescimento desse mercado. Então, uma alta na taxa de juros, sem dúvida, ela vai impactar sim o nosso mercado e o setor vê com bastante apreensão uma subida na taxa de juros, exatamente no momento em que o setor vinha dando e está dando uma resposta de crescimento e registrando aumento nas vendas. Presidente, a Anfávia também tem olhado, além desta questão dos juros, que é importante, como o senhor colocou, a questão dos carros elétricos ou híbridos chineses, que têm ganhado uma participação importante no mercado brasileiro. A gente já viu que no governo atual, o governo Lula revisou a política de alíquota zero para a importação de veículos elétricos e híbridos, que é principalmente o que essas marcas têm conseguido em termos de participação no nosso mercado. Com isso, vai haver um aumento gradual das tarifas de importação até o ano de 2026. A Anfávia agora tem defendido o aumento de uma vez para 35%. Pergunto, o senhor colocou a questão dos juros como um impeditivo para o aumento do consumo de veículos aqui no Brasil. Colocar uma taxa de importação tão alta também não pode acabar sendo uma punição ao consumidor brasileiro? O quanto isto é uma barreira protecionista ou o quanto isso é uma forma ali de equilibrar o mercado, mas levando em conta que já teve a sanção, por exemplo, do programa Mover, que também tem uma série de incentivos aí à indústria nacional automotiva. A gente está falando algo de 19 bilhões. Não tem um desequilíbrio nessa conta toda? Não, o que acontece, a Anfávia não defende aumento de imposto. Os Estados Unidos aumentaram agora a alíquota do imposto de importação de carros elétricos para mais de 100%, o Canadá, a Índia, a própria China e a Europa em torno de 50%. O que nós temos defendido é simplesmente a recomposição do imposto de importação. Então, não estamos falando de aumento para 100%, para 40 e poucos por cento, para 50%. O que nós estamos defendendo é a recomposição do imposto de importação, que até o ano passado era zero, e os veículos importados a combustão é 35% o imposto de importação. Então, o que nós estamos defendendo é a recomposição para a tarifa padrão. Nós não estamos defendendo um aumento do imposto de importação. Por quê? Em defesa de uma maior previsibilidade da própria indústria. Este mês nós estamos registrando
nós temos de estoques de veículos importados da China, em estoque, algo em torno de 80 mil veículos no país. Isso é um número bastante elevado, haja vista que durante todo o ano foi emplacado em torno de 120 mil com veículos de novas tecnologias. Então, é contra esse aumento exagerado nas importações e que entendemos que deveria haver a recomposição imediata do imposto de importação para beneficiar a indústria, mas de forma alguma prejudicar o consumidor, porque o consumidor ele sempre vai ter opções que cabem no seu bolso e trabalhando com a alíquota, como se pratica também para os veículos a combustão. Presidente, eu vou chamar agora para integrar nosso papo a nossa repórter de economia, Cristiane Noberto, que é um prazer recebê-la aqui, viu, Cris? Seja bem-vinda e tem uma pergunta para o senhor, presidente. Muito boa tarde, Débora, Yuri, a todo mundo que está nos acompanhando. Muito boa tarde, presidente. Presidente, eu tenho duas perguntas, na verdade. Eu queria ver como é que o senhor está vendo a questão das exportações de veículos, né, do Brasil. Houve um aumento aí para alguns dos nossos vizinhos, como a Argentina, o Chile e também para o México. Queria que o senhor pudesse comentar um pouco como que o senhor está vendo essas exportações daqui para frente. E também queria perguntar ao senhor se existe uma expectativa de um novo salão do automóvel, né? Isso tem sido, o presidente Lula tem perguntado algumas vezes quando vai acontecer de novo, já que o último aconteceu em 2018. Olha, ótimas perguntas. Em relação às exportações brasileiras, esse ano foi um ano de maior desafio para as nossas exportações. Nós estamos aí algo em torno de 20%, 17% inferior ao volume exportado no ano passado, mas a boa notícia é que as exportações cresceram no mês de julho e voltaram a apresentar crescimento também no mês de agosto. Principalmente impactado pelo crescimento no mercado interno da Argentina, que cresceu 4,8% este mês. Também o mercado do México cresceu, Colômbia também e Chile são os principais destinos das nossas exportações. Então, apesar de ser um ano difícil para as exportações, tem crescido sim. E um outro fator importante é que a Argentina fez uma revisão na tarifa de importação pelo lado da Argentina. Ela estava cobrando um adicional de 17,5% e na última semana houve uma redução para 7%. Então, com isso, também as nossas exportações ficam mais competitivas no mercado da Argentina e o próprio mercado que vem crescendo. Então, há um cenário de crescimento das exportações que pode acontecer, mas eles também estão sofrendo por uma maior participação dos produtos, principalmente asiáticos, nos nossos países, nos nossos mercados de destino. Mas estamos, sim, num processo de crescimento. Em relação ao Salão do Automóvel, nós tentamos de todas as formas fazermos o Salão do Automóvel nesses últimos meses, estamos tentando ainda realizar neste ano, mas a questão é, a indústria precisa de 20 dias de espaço para realizar o Salão do Automóvel, entre montagem e desmontagem. Então, as diversas alternativas estão sendo analisadas, incluindo a AMB, Expo São Paulo e várias outras alternativas, e nós não temos essa data de 20 dias liberados para a realização do evento. Então, provavelmente, o salão voltará em novembro do próximo ano, mas ainda está em fase de costura, em fase de definição com os organizadores e quem tem o espaço. Mas nós sabemos da relevância do Salão do Automóvel e nós vamos ter a Fenatran agora em novembro. A Fenatran é a feira do transporte e nós vamos ter ali muitas tecnologias e como tivemos a Latibus no mês passado. Uhum. Nós conversamos aqui com o Márcio de Lima Leite, presidente da Anfávia, associação que representa o setor dos fabricantes de automóveis, na torcida então para o salão voltar, que seja no ano que vem, já fica marcado na agenda de todos nós. Presidente, obrigado pela entrevista, um bom fim de semana.
Deixa eu só falar aqui rapidinho, porque é só algo muito curioso. O presidente, eles mandaram fazer um par de meias de carrinho, meia divertida, com carros da Anfávia e deram para o vice-presidente Geraldo Alckmin, que durante a coletiva vestiu a meia. Olha, um barato, um estado de espírito muito divertido. Obrigada, presidente. Muito obrigado, Yuri. um prazer estar com vocês. Muito obrigado. Obrigado mais uma vez ao presidente da Anfávia, Márcio de Lima Leite.